Estamos chegando aí, então, finalmente da nossa conclusão do curso. E agora nós vamos realmente aí colocar nossa cereja no bolo. Vamos lá? Nós vimos muita informação e começamos agora a alinhar os conteúdos com a teoria, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com você e vamos lá. Vamos decolar, professor, porque eu acredito muito nisso aqui. Acredito muito nos seus resultados a partir desse curso, a partir dessa compreensão que você está tendo. E assim, isso é muito importante, por quê? Porque muda o jeito de você olhar para as atividades, para você planejar a sua prática, para como você olha o seu aluno, porque você vai estar entendendo teoricamente, com bases em estudos, as fases que eles estão passando e o que ele precisa naquele momento, né? Então, isso é muito importante, porque você sabe aquela sensação de que você tem, que você faz e não avança? Parece que seu trabalho, seu esforço não aparece, você faz tanto e não vê resultado, porque às vezes a gente está indo para um caminho que não é o mais viável, que não é o que vai favorecer o seu aluno. Então, a partir disso daqui, eu acredito muito nisso, que você vai começar a fazer de uma forma certa e eficaz que dá resultado, porque você está indo realmente na causa ali do problema de que precisa avançar, por exemplo, né? E isso é importante, porque a gente trabalha muito sim, a gente tem muito esforço sim, mas a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Não ficar fazendo e fazendo e refazendo e não vendo resultados. Então, vamos lá. Como escolher um método de alfabetização? O melhor método. Só que antes eu preciso te falar só mais uma coisinha. Para a gente fazer esse fechamento aqui agora, tá bom? Eu gostaria que você olhasse as imagens a seguir e me respondesse. Aí talvez você vai falar assim, Dilane, mas o que isso tem a ver com educação? Com alfabetização? Muita coisa. Então, mais um conteúdo aqui para a gente fechar aí essa compreensão e esse estudo. Você está vendo essas imagens aqui, ó, né? São algumas partes móveis, alguma coisa, alguma entrega. E a minha pergunta para você é: você já comprou algum objeto pela internet? Responde aí, tem até aqui no nosso curso tem esse espaço de comentário é bem bacana, né? Você pode colocar aí, mas eu tenho certeza que a resposta é sim. Agora, ele já veio montado ou desmontado? Porque a maioria das coisas que a gente compra na internet, por exemplo, ele vem montado, são coisas pequenas, coisas menores. Mas também temos a possibilidade de comprar algo que venha desmontado. Por que eu disse internet? Porque se a gente compra na loja física, normalmente a gente já contrata aí um montador ou a loja já manda e já monta para você. Mas na internet, não. Quando você vai fechar sua compra, tem opção lá. Tem uma tarifa que a loja disponibiliza, essas lojas aí de departamento mais conhecidas, né? De móveis, por exemplo. Ela coloca lá, quer adicionar o trabalho do montador? É tanto. Aí você agenda o dia, a hora, ele vai na sua casa. Normalmente a gente não pega porque a gente fala, a gente dá conta, né? E também economiza. Mas, por exemplo, ó, eu tenho uma imagem aqui, comprei na internet e veio assim. Vamos pensar que isso seja o quê? Sei lá, guarda-roupa, armário de cozinha, pode ser N coisas, né? Só que ele veio desmontado. Edilane, o que isso tem a ver? Segue o raciocínio aqui. Como você fez para montar? Você comprou, ele veio desmontado, você não quis gastar com montador, porque você fala, isso a gente faz. Ter a visão do móvel inteiro, que seja um guarda-roupa, um armário, a gente sabe, não sabe? Você viu lá no site antes de comprar, você viu as repartições, mas só saber as partes do móvel ajuda você a montar corretamente? Sim ou não? Só que também eu tenho uma sequência aí para seguir que eu não posso montar de qualquer forma. Por exemplo,
Eu já ajudei meu marido quando a gente mudava mais de casa, que eu tinha casa de aluguel, a gente mudava, né? Então a gente tinha que desmontar o guarda-roupa e montar na outra casa. E não é tão simples. Eu tenho uma ordem por onde eu vou começar, eu tenho que qual parte eu ponho para dar sustentação, né? Meu marido marcava todas as partes para ficarem unidas, essa com essa, então o número dessa com essa. Então tem todo um esquema, todo um planejamento para se montar um móvel. Ele não é tão simples assim. Você ter todas as partes de um guarda-roupa, de um armário, de cozinha, qualquer coisa, não garante que você vai montar corretamente e que você vai montar de primeira mão. Talvez você vai sofrer um pouquinho ali, vai errar, vai ter que desmontar, montar de novo, para acertar. Por que isso, Dilane, você está falando isso? Por conta disso aqui, ó. Aqui está um manual de montagem, tá? Não é desse móvel que eu peguei a imagem, mas é um para a gente entender o que eu quero dizer para você, que faz um fechamento com tudo que nós estudamos de métodos, de psicogênese e de consciência fonológica. Quando eu tenho a imagem aqui, eu tenho as partes, tá vendo? Aqui eu tenho que pôr uma lâmpada, aqui tem que ter um visor, aqui tem um termômetro. Então, eu tenho que montar conforme as orientações. Eu leio uma imagem. No entanto, o que vai predominar aqui e ser mais importante é esse texto aqui, ó. Como fazer? São as instruções escritas, né? Este isopor deve ser colocado no teto da chocadeira para isolar termicamente. Se você não tem essa informação aqui, de repente você tem essa parte aqui, você não sabe onde colocar. Então, a informação é muito importante. E eu ler e compreender e saber onde usar isso, essa parte aqui, ó, isso aqui é uma chocadeira caseira lá. Isso aqui no lugar certo é importante. Se eu não leio essa instrução, se eu não tenho essa instrução, ou se eu leio e não compreendo, eu coloco esse isopor, ao invés de colocar no teto, eu coloco no chão, ou numa parede lateral, o resultado não vai ser o mesmo, certo? Então, olha aqui. A fixação da madeira de apoio da bandeja deve ser com 4 parafusos, arruelas e porcas em cada lado. Mas pode usar pregos adequados. Continuando o projeto, observe as posições da lâmpada, do sensor, dos furos de ventilação, da madeira e apoio da bandeja. E assim segue. As lâmpadas são presas, uma de cada lado. O que eu quero te dizer com isso? Ó, isso aqui é a parte mais importante desse manual. Não é nem a imagem em si, como vai ficar pronto o móvel, o objeto. E isso daqui na alfabetização é o que a gente trata de letramento. É a função social do texto. Esse texto aqui, desse manual, ele ensina como fazer, como aplicar, como montar, seja o que for, na prática, lá na sua vida, lá no que você está fazendo, naquele momento importante, para você ter o objeto completo. Então, o letramento trata-se de textos de função social, por exemplo. E qual é a grande questão, Edilane, então, disso? Nós nem falamos de letramento nesse curso. Porque, assim, a fundo, né? Tratamos lá nas questões da construtivismo e tal. Mas o que acontece? Se a gente pegar índice aí, avaliações externas, tivemos resultados das nossas avaliações, o que falta nas nossas crianças, nos nossos alunos, mesmo que seja já em idade mais avançada, aí, PISA, o que falta? Falta compreensão, falta entendimento. Nós alfabetizamos, infelizmente, mais para decodificar. Não se pensava, não se há um trabalho voltado para habilidades. Agora a BNCC traz fortemente isso, que são as competências, né? Que habilidade, competência é um conjunto de habilidades que nós temos. Então, o que isso vai importar? Vai importar também na decisão agora que você vai tomar de que método utilizar. Por quê? Porque o que trazem para nós todos os estudiosos, Magda, Moraes, tantos, Thelma Weiss, a própria Emília, o quê?
é que se eu uso um único método, eu dou só uma parte disso para o meu aluno. É como se eu desse só as portas do guarda-roupa para ele montar. Ele não vai conseguir fazer um fechamento. Então, o que a gente precisa? Olhar para as partes e para o todo. Porque o grande problema da educação, da alfabetização, é que eu posso trabalhar só sílabas. Eu quero trabalhar sílabas que eu fui alfabetizada assim, a cartilha funcionou e eu vou dar. Qual que é o grande problema que estudos têm nos mostrado e que isso embaseou tudo que vem aí de novidade, de construtivismo, de letramento para a gente? É que aqueles métodos, usados unicamente só aqueles métodos, não dão conta de outras coisas. Não dão conta, por exemplo, de eu trabalhar só sílabas e as crianças darem conta de ler um texto e compreender. Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui para você, dessa parte do texto, é para exemplificar isso. Quando eu vou alfabetizar, eu tenho que pensar no guarda-roupa inteiro. Eu não posso pensar só na parte. Eu tenho que pensar na parte para avançar meu aluno. Mas o meu aluno, ele é o guarda-roupa todo. Ele precisa ter o todo. Eu ensinar só letra não vai garantir ele ser alfabetizado, sem ser só funcional, ele só decodifica. Eu ensinar só sílabas não vai garantir. Eu ensinar só textos, só palavras, não vai garantir. Então, eu tenho que pensar no meu aluno, o que ele precisa naquele momento, e aquele momento eu tenho métodos para abrir mão daquilo e partir num trabalho sistemático baseado naquilo. Meu aluno saiu daquele momento, ele está em outro momento, eu não posso continuar aqui. É como se o método está aqui, a prática do professor está aqui, o aluno está aqui. Só que o aluno vai avançando e o nosso método, a nossa prática não vai, fica aqui, não acompanha. Não acompanha. E aí você faz mais do mesmo, você não vê resultado e o aluno fica ali, passando o ano sem avançar nas habilidades, né? Sem falar que a história aí da nossa alfabetização e educação nos traz o tanto que nós somos conteudistas. Não olha para a habilidade, só olha para o conteúdo. Então, só olha para a letra e para a sílaba. A habilidade de manusear, de trocar, de fazer várias aí intervenções e colocar de outra forma, mudar, nós não fazemos. Ou fazemos muito pouco. Então, essa é a questão do método. A própria Magda Soares já traz isso lá nas obras dela. Então, aqui outro exemplo de manual de montagem, né? Se eu tenho só uma parte, eu nunca vou ter o todo aqui. Você quer chegar aqui, mas você dá pedacinhos. E o pedacinho sem a compreensão geral, você não sabe nem montar. Ou você monta e não aperta o parafuso direito, fica meio sem estabilidade, sem segurança. E segundo Magda Soares, em suas discussões sobre os métodos e a sua obra sobre o mesmo tema, que é a alfabetização, a questão dos métodos, ela traz justamente isso. A fala da Magda lá diz, o que importa não são os métodos, parem de discutir método. O que importa é o professor ir para a sala com método. O que não dá é a gente ver professor indo para a sala sem conhecer método, sem saber que método está usando. Porque muitas vezes a gente faz isso, eu também já fiz isso. Você vai para a sala de aula sem saber que método que você está usando. Você nem conhece os métodos. Eu já orientei, já falei aqui também nas minhas redes sociais, eu já orientei professor, que o aluno avançava e estava lá desesperado. E eu fui perguntar de métodos, falei, deixa eu ver se ela entende pelo menos de método. Não sabe as fases, mas o aluno não sai daquilo. Está dando atividade mais do mesmo. Aquela atividade que está proporcionando para o aluno já sabe fazer. Por isso que ele não avança. Ele não tem desafio.
Ele não tem que pensar além daquilo. Estou dando mais do mesmo para ele. O único método de alfabetização, diz a Magda, não é suficiente para alfabetizar. E foi isso que nós vimos aqui nesse módulo. Se o meu aluno está precisando saber letra primeiro, que ele precisa saber o código, eu preciso dar um método alfabético. Seja dentro de texto, com a questão do alfaletrar, trabalhando o texto, olhando as letras dentro do texto, ok. Mas eu preciso ensinar as letras para ele. Se o meu aluno já está alfabético, não cabe mais eu ensinar letra. Não cabe mais. Então, eu preciso saber todo esse conteúdo, toda essa teoria, tudo que embasa, como a criança aprende, como funciona esse cérebro, para eu saber que momento que ele está e o que eu tenho que colocar ali como planejamento e estratégia da minha aula. É lógico que isso não é a aula inteira, né? Não é o dia inteiro que você vai fazer isso. Por isso que nós temos momentos de alfabetização, que são os primeiros momentos da aula aí. Nesses 20, 30, 40 minutos, seja aí o segmento que você estiver trabalhando, é o momento que você vai colocar essas atividades pontuais com intervenção de professor, com perguntas que façam o aluno pensar sobre o sistema de escrita alfabético e que ele consiga avançar. Então, nossa, mas é difícil. É difícil se a gente olhar global. Se a gente olhar específico, não. Porque se o aluno não está nessa fase, mas já está próximo, eu já posso juntar aqui e esse desafio também já vai servir para ele. Assim como eu não posso ficar dando só letra, porque meus alunos não sabem letra, e uma outra parte sabe letra. Então eu avanço alguns, o outro fica ali estacionado. E aí a gente tem lá na frente, porque nunca é no seu ano escolar, professor. Você não está no primeiro ano, segundo ano alfabetizando, e é ali que vai dar problema. Não é ali que vai dar problema. Não é ali. Porque se a gente tem uma questão aí da própria taxonomia de Bloom, traz isso pra gente, da questão das habilidades. Você tem uma habilidade progressiva e crescente, naquele ano ele deu conta, mas ele não vai dar conta nos anos seguintes, porque as habilidades vão aprofundar, vão ser maior desafio. Ele não vai dar conta. Então, nunca é no ano que a gente está alfabetizando, né? A gente, no ano que a gente está alfabetizando, a gente vê algumas falhas, algumas dificuldades bem pontuais, mas de forma ampla de alfabetização, a gente não consegue ver ali. A gente vai ver nos anos seguintes. Por isso que começa a cair, quando se diz aí índice de qualidade que vai avaliar os alunos, começa-se a cair conforme vai aumentando, né? Aí o ano escolar. Outra citação de Magda, quando ela trata que não tem como a gente alfabetizar com um método. Não tem como. Magda Soares disse, a aprendizagem inicial da língua escrita é processo complexo. Então, é outra coisa aqui. Não é só no seu ano que a criança vai ser alfabetizada, né? Nós temos aí, agora a base traz bastante pra gente, que é a alfabetização primeiro e segundo ano, terceiro, mais para correção ortográfica, da conta de que ficou aí, mas é um processo e ele tem que usar isso a favor da alfabetização ainda e colocar tudo em prática nos anos seguintes, né? Já que se trata da compreensão e apropriação de um sistema de representação de sons da língua, o grafismo, que são as letras, e os sons aqui, que são os fonemas, né? Isso exige da criança várias e diferentes impressões cognitivas e linguísticas. Então, aqui, ele já vai dizer embaixo, mas é que se são várias e diferentes operações cognitivas, mentais, então aqui já diz para nós o quê? Que não é treino, que não é cópia, que não é repetição. A criança precisa pensar e refletir e por ela mesma ir construindo essa compreensão do sistema escrito alfabético. Métodos de alfabetização, em geral, privilegiam é aquilo das partes que nós estávamos falando, ou algum dos componentes cognitivos e linguísticos dessa aprendizagem, ignorando os demais.
Então, é aquilo que eu estou te falando. Se você escolhe um único método e você está aqui, os seus alunos estão aqui, ok, beleza. Só que você está trabalhando, o professor, ele vai avançar. E aí, seu aluno avança e você não avança no método, não avança na estratégia, seu aluno vai ficar como? É como se a gente estivesse em dois patamares, né? A prática pedagógica não acompanha o desenvolvimento. A prática pedagógica não acompanha as fases que a criança se encontra de conhecimento. A prática pedagógica não valoriza o que o aluno já sabe. É nesse sentido a discussão, né? E não sobre qual método. Independente do método. Magda e todos os outros dizem isso aí, a partir do que ela trouxe para a gente, tão significativo de alfabetização, que tem que se ter um método. E qual é o método? O que o seu aluno precisa. E quem dita isso? Não é rede de ensino, não é a escola, não é o diretor, é você que sabe ali que está trabalhando com o aluno, que tem a fase de escrita que ele está, sabe quais são as dificuldades dele, sabe o que ele conhece, quais letras ele conhece, o que ele já compreende do sistema de escrita alfabético. Assim, para que todos os componentes do aprendizado sejam considerados, a solução tem sido usar no ensino simultaneamente propostas de diversos métodos. É aquilo que nós estamos falando nesse módulo. Você decide. Se o seu aluno ainda está lá no princípio, ele precisa saber o código. Ele precisa aprender as letras. Avançou disso, o que ele precisa compreender? Sílabas, palavras, e aí vai numa crescente. Segmentação, como que eu segmento essa palavra, sem falar na fluência leitora, nós estamos falando de escrita. Pensando na leitura, fluência leitora, ele tem que conhecer as palavras, ele precisa ter habilidade de leitura. Quanto mais se lê, mais habilidade se ganha de fluência, de ritmo, de dicção e de compreensão leitora, que é uma das últimas aí, sem falar da questão de repertório. Porque a criança precisa ter repertório leitor. Quanto mais lemos, mais palavras sabemos e aquilo fica mais fácil. Porque quanto mais você conhece a palavra, a sua fluência leitora vai ganhando aí um ritmo adequado de leitura e que você consiga compreender. Se tem dentro de uma frase, dentro de um texto, palavras, muitas palavras que você não sabe o sentido, você tem que parar, você tem que fazer aí a transferência desse para um significado que você entenda e ler novamente para você compreender. Esse é o processo de compreensão de leitura. Então, quanto mais leitura fizermos, mais compreensão teremos, porque conheceremos as palavras. E aí entra a questão, né, que a gente tem que conhecer os significados da palavra, né? O que aquela palavra quer dizer e dentro de um contexto ela faz uma outra significância aí pra gente. Então, isso faz você escolher que método de alfabetização que você vai usar na sua sala. Isso é muito importante. Eu espero que aqui eu consegui passar para você a importância de pararmos de discutirmos métodos. É fônico, não importa. O tradicional que a gente traz aqui é que não é que não possa mais ser tradicional. Eu não posso usar práticas tradicionais, mas os métodos continuam. Não cabe mais eu ficar cobrindo letras. Eu pegar a folha do caderno e repetir o número 2, o número 3, porque não sabe grafar, né? Se a gente pensar aí em questões de deficiência, quantas pessoas têm deficiências físicas, motoras, mas são alfabetizadas? Conseguem ler, compreender, se comunicar. Não escreve por uma deficiência, né? Então, a gente talvez preocupa tanto porque fomos ensinados assim, numa única questão, que é a escrita. E aí vamos deixando de lado outra. E aí fica aquela preocupação de pais já no primeiro ano perguntando se pode ensinar letra cursiva. Por quê? Pensa em estética, em letra bonita. E para nós, professores, é além disso. Independente da letra que ele usa, ele precisa saber ler, escrever, compreender isso. E saber se comunicar. A função social disso.
não é? Hoje em dia mesmo quase não se escreve, gente. Você precisa mandar um currículo, você precisa mandar uma carta de intenção, você vai lá, digita. Você não precisa ter a grafia bonita. Você precisa ter, sim, compreensão, escrever um texto coerente. Escrever um texto que informe tudo que você queira para você conseguir o seu objetivo. Então, são questões que nós professores temos que tomar consciência disso e refletirmos também, porque a alfabetização está nas nossas mãos, né? Então, por que às vezes tem dificuldades também de aprendizagem? Em questão ao jeito, ao método que está sendo ensinado, as estratégias que estão sendo usadas, que daquela forma o aluno não aprende. Porque a gente fica sempre fazendo da mesma forma. E há alunos que não conseguem daquele jeito, né? Então, a gente precisa, sim, olhar como o meu aluno está, o que ele sabe e o que ele precisa para o próximo passo. E sempre tem um próximo passo. Não vai ficar estagnado naquilo. Pense, por exemplo, uma coisa que eu sempre discuto, uma coisa que é muito importante. O aluno chega alfabético na sua sala, mesmo que seja no primeiro ano, que a educação infantil tem lugares aí fazendo uns trabalhos maravilhosos. A criança já chega numa fase alfabética na sua sala. E aí, você faz o que com essa criança até o final do ano? Não olha, fica preocupado em tirar as outras crianças da fase pré-escolar. Ensinando letra. Aquela criança alfabética não precisa mais do método alfabético. Ela não precisa mais soletrar a letra. Ela já sabe. Eu preciso dar, e aí a aula fica chata, aí tem indisciplina, porque a criança faz rapidamente as coisas. É isso que vai acontecer. Então, esse é o nosso momento de conhecermos todos esses métodos, de conhecermos a psicogênese, de trabalharmos aí a estratégia da consciência fonológica independente de que método você vai escolher. E quem determina o método é você, professor, a partir do seu aluno. Então, se a gente pensa que a partir do aluno também, eu nunca vou trabalhar todo ano do mesmo jeito, concorda? Porque eu não sei quem vai entrar na minha sala, como que esse aluno está. E isso é um trabalho árduo, muito trabalho, muito trabalho. Só que em vez de fazer muito trabalho e não ter resultado, faça com conhecimento agora, muito trabalho, mas que te garante um resultado. E eu tenho certeza que garante o resultado. E essa foi nossa aula, nosso curso. Eu espero ter ajudado e contribuído para você. Espero que você tenha gostado e tenha colocado sua cereja no seu bolo. Porque a partir disso você tem muito mais propriedade. Você que fez o curso está de parabéns, te parabenizo. Entre em contato, deixa recado, manda mensagem, deixa seu depoimento. Gostaria muito de saber se isso foi realmente significativo para você, porque eu acredito muito nisso. E eu acredito que você vai mudar de nível. Você será um outro professor a partir desses conhecimentos e dessa reflexão. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, porque isso fez muita diferença na minha vida. Quando eu comecei a ter todo esse conhecimento e ter essa reflexão e levar isso para a minha prática. Meus alunos ganharam muito porque avança mesmo. E aí não fica aquele mapa de sondagem que acha que o professor pintou e forçou, ditou letras para o aluno estar alfabético. Não. Nós fizemos um trabalho com base teórica, com pesquisa e com muita estratégia de trabalho, de planejamento, mas pontual para que o aluno avance. Essas aqui são minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, Facebook, YouTube, tem o meu site lá para vocês e tem mais cursos vindo aí, tá bom? Se você gostou, deixe seu comentário, fale para mim, fale o que você mudou na sua sala, gostaria muito de saber, e recomende para algum amigo. A gente se vê numa próxima.